galera, mais um episódio do Fala Pra Mós, episódio número 12. Hoje a gente vai começar um papo e um assunto bem polêmico e um assunto bem legal com duas pessoas que a gente tem um carinho enorme aqui dentro da Mós, e a gente está sempre junto e sempre conversando sobre vários assuntos, não só da área deles, mas da nossa área da saúde no geral, tanto parte jurídica, contábil, enfim, eles são pessoas maravilhosas que ajudam juntos aqui a Mós a seguir um caminho de excelência aí na área da saúde, né? Não posso deixar de falar também dos nossos patrocinadores oficiais. A Go Coffee hoje está representando aí com um café para a gente trocar um papo legal e uma boa experiência. A Go Coffee Tubarão aí, que é nosso vizinho no nosso espaço. Vou passar a palavra para os nossos convidados de hoje. Bruno Francalassi, amigo meu de infância, muito querido comigo, e o Dr. Lucas, né? Vai falar um pouquinho da experiência deles, sobre a parte jurídica que a gente tem trabalhado aqui, e a gente com certeza fala de experiência própria que hoje a gente não vive sem ela. Então a gente vai desmistificar um pouquinho isso e falar um pouquinho sobre a necessidade da área jurídica, né, na área da saúde, e esse trabalho conjunto aí para a gente fazer com que a nossa profissão caminhe de maneira correta, adequada, sem nenhum problema aí na jornada. Bom, Marcelo, eu queria agradecer, né, o seu convite, da gente aqui estar participando por Fala da Mós, né, uma vertente aí, um segmento inovador, né, que a Mós está apresentando aí no mercado, e dizer que eu advogo, milito na advocacia. Temos um escritório, eu e meu sócio, Dr. Lucas, com 15 anos de experiência. Eu, em específico, sou especialista em direito tributário, direito empresarial, e nós atuamos multi-área, que nós dizemos. Nosso escritório, ele é um escritório que atende as diversas áreas do direito, né? E atualmente eu sou conselheiro da OAB, e da subseção do Tubarão, e presido a comissão de direito público da nossa entidade, tá? Bom, Marcelo, meu nome é Lucas, né? Também, como o Dr. Bruno falou, é um privilégio estar aqui, participar, trazer um pouco de informação. Presido atualmente a Comissão de Direitos Humanos da OAB local aqui de Tubarão, e a gente está disponível, né? O Dr. Bruno já colocou as áreas que a gente atua, né? Com a forma como a gente atua. E a gente fica à disposição. Eu acho que é o melhor assunto, né, pra gente pôr nessa mesa e iniciar o nosso bate-papo. Eu acho que qual a real necessidade, né, de médicos, dentistas, profissionais da área da saúde que lidam com pessoas, pacientes, que são um tanto exigentes. Qual a necessidade hoje da assessoria jurídica, né, tá dentro, né, e trabalhando junto com a nossa área? Olha, num primeiro momento, assim que o estudante, né, se forma, ele adquire ali o seu registro funcional, né? Na área de odontologia, o CRO, na área da medicina, o CRM, entre outras profissões. É importante destacar que para que o profissional comece a atuar, muitas das vezes ele precisa abrir um CNPJ. A partir do momento que o profissional abre um CNPJ, seja ele trabalhando de maneira unipessoal, seja ele trabalhando em conjunto em uma sociedade, tem-se que ter em mente que é uma empresa. E como é uma empresa, tudo que gira em torno de uma empresa também se aplica à área da saúde, né? Claro, com as suas especificidades, né? Por exemplo, lidar com o paciente, né? Uma empresa varejista, por exemplo, não vai lidar com um paciente, vai lidar com um cliente que vai comprar um produto. Certo. Então, tudo isso, né? Toda essa situação, ela requer e nós temos essa possibilidade de uma assessoria de assessorar o profissional da saúde no que tange às diversas legislações que são atinentes à área, né? O Dr. Lucas pode também especificar melhor com relação, por exemplo,
né? Eu vejo aqui, por exemplo, um contrato, né? Quais são as características, por que se deve fazer, qual que é a importância, né? Do profissional do direito, né? De um escritório especializado. Eu vi que tu falou sobre, a partir do momento que o dentista ou o médico, enfim, saiu da universidade, recebeu o seu título lá, recebeu seu conselho, né? Sua carteira para exercer a profissão. Caso tu comentou, a hora que ele abriu um CNPJ, tá, e aí eu não sei, eu tô perguntando como se fosse o leigo mesmo. Acho que se eu não abrir CNPJ, se eu trabalhar com a minha pessoa física, né, que até a gente uma dúvida que a gente tem sempre, né? Será que abro, me formei, será que abro um CNPJ para começar a prestar o serviço? Ou se eu fico prestando na minha pessoa física de boa ali, né, tentando fazer essa dúvida é muito recorrente, né? Temos aí colegas, né, amigos que são dessa área, né? Até amigos em comum, né, Marcelo? Uhum. Mas o mais importante, no nosso ver, é que a partir do momento que tu abres uma empresa, que tu tens um CNPJ, você reduz a sua carga tributária, né? E essa redução de carga tributária impacta significativamente no balanço, né, da empresa, no balanço contábil, na questão dos pagamentos, né, perante os órgãos públicos, os pagamentos de DARF, né, de DARI, entre outros tributos aí que são inerentes à atividade, vigilância sanitária, né, entre outros, né, mas principalmente na parte contábil, né, principalmente no que tange aos impostos federais, né, e aí vem aquela questão, talvez tu já tenha se deparado com essa situação junto ao seu contador, perguntando para ele, né, será que eu abro minha empresa no Simples ou será que eu faço no lucro presumido? Toda essa análise, né, de situações que repercutem na esfera jurídica e que impactam no bolso do empresário, né, do médico, do dentista, ela é sempre dirimida numa assessoria jurídica, entende? O profissional ele não vai como um cavalo encilhado, né? E vai lá, não, vou fazer isso, faço aquilo, não, eu preciso fazer isso, o contador disse para fazer aquilo, não, o rapaz do órgão público disse para fazer dessa forma, não. O escritório, ele vai te dar, ele vai te explicar, ele vai te dar um norte. Vai te dar um norte para que vocês consigam aí otimizar cada vez mais a empresa de vocês. Eu acho que... Estou falando por mim e também por muitos que se formam. Acredito que a gente tem uma certa dificuldade a hora que se forma em saber realmente, beleza, agora eu vou trabalhar, mas será que está tudo certo para eu trabalhar? Será que eu não vou ter problema? E o que eu ia comentar a respeito disso é que, além dessa questão importante de você saber qual é o melhor enquadramento tributário, conforme o Dr. Bruno colocou, a responsabilização, né, do profissional da saúde, ele pode se dar tanto na esfera civil, indenizatório, numa reparação de dano, por exemplo, pode se dar no âmbito criminal, né, o profissional da saúde ele pode vir a responder a um processo criminal por homicídio culposo, por lesão corporal dolosa também, além de encargos trabalhistas, de outras repercussões que ele pode vir sobre, principalmente no âmbito ético também. Né, ele vira responder de forma ética. Mas tem isso, se eu não tenho CNPJ, não tenho nada, mesmo assim eu tô, né? Eu posso ter esses problemas, com certeza, mas eu posso ter uma assessoria mesmo não tendo o CNPJ. É isso? Porque a assessoria jurídica tu direciona muito para quando tu tem uma empresa e tal, aquela coisa toda. É isso que eu quero saber. Acho que é uma dúvida isso, né? Um dentista, pessoa física que não, né, tem o consultório dele ali, trabalha, ele não chegou, o contador fala assim, não, vamos ficar assim, tu não chegou ao ponto de ter um CNPJ, tá tudo certo. Ele precisa de uma assessoria jurídica de igual forma. Independente disso, tá? Essa eu acho que era uma dúvida. Porque no ramo do direito nós temos várias repercussões, né? Uma repercussão, como o Dr. Lucas colocou, de caráter civil, uma repercussão de caráter criminal, uma repercussão de caráter administrativo, que aí entra a parte ético-profissional, né? Certo. Do indivíduo, do profissional responder junto ao seu conselho, né? Por alguma infração de caráter ético, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui simples, né? O indivíduo ele atua sem pagar
a anuidade do conselho respectivo, ou o indivíduo ele foi suspenso, levou uma advertência ou está impedido durante um lapso de tempo de exercer a profissão. Isso tudo, a nossa assessoria, a assessoria jurídica, ela vem para auxiliar aos profissionais da saúde. Certo, eu entendi. E a questão, porque quando a gente se forma, a gente também, entrando já nesse assunto, todo profissional da área da saúde, todo mundo aconselha, faz um seguro de responsabilidade e tal, porque se tu tiver algum problema, pelo menos ele vai custear a parte de advogado, de problemas que tu vai ter. Isso é uma realidade? Acho que vocês acham importante ou não é isso que vai... Dentro dos limites da apólice do seguro, existem diversas... como que se chama a questão quando você define aquilo que realmente está coberto ou não. Certo. Né? Então, por exemplo, a assessoria jurídica vai te prevenir não só numa questão trabalhista cível, numa devolução de um valor por um serviço que foi prestado e que o consumidor, o paciente ou a depender da esfera de atuação do profissional que ele tenha feito, que ele tem que devolver. Não somente isso, mas o que implica demais é a questão criminal. Né? E isso geralmente os seguros não trazem cobertura. Um seguro eu diria que seria um plus, assim, né? Porque nesse sentido a assessoria é importante também, porque ela atua na prevenção. Nós dizemos em termos usuais que é a advocacia preventiva, né? Vocês da área da saúde trazem um problema para nós elaboramos uma estratégia jurídica acerca deste problema e nós entregamos para vocês uma prevenção de possíveis erros futuros. Certo. Né? Nesse sentido, a gente previne vocês de sofrer eventuais processos, caso vocês sofram processos que vocês sofram de maneira menor, né? De vocês não serem diretamente impactados acerca de algo que estão pleiteando contra vocês, entende? Entendi. Mas é porque o que eu tenho a dizer também, porque o seguro em si, se acontecer de tiver um processo, instalar um processo contra o profissional, né, e acabar perdendo, mesmo ele tendo assessoria jurídica, ele acabar perdendo e ele ter que desembolsar de alguma maneira algum valor e tal, aquele seguro vai cobrir esse valor. O nome já diz, né? O próprio Um seguro. Seguro para responsabilidade civil. O que quer dizer isso? O indivíduo vai lá, sofre um processo, o indivíduo da área da saúde sofre um processo, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, e vai lá e perde o processo. Né? Se ele pagaria o processo do próprio bolso ou do bolso do CNPJ, certo, ele substitui isso por um seguro de responsabilidade civil. Entendi. Então, no nosso ver, né, no meu ver, acho que o Dr. Lucas também, é mais um plus. Né? Não, uma coisa não impede a outra, entende? Entendi. São duas situações que só vão beneficiar o empresário e o autônomo da área da saúde. Entendi. Aproveitando o gancho do seguro, e que é a dúvida que a gente mais tem também, e o que os dentistas e médicos, enfim, a gente tem muito receio também, processos que os próprios pacientes instauram contra a gente, insatisfeitos com o nosso trabalho. Sendo que o nosso trabalho é uma atividade que a gente vai dar o nosso melhor e muitas vezes não chegou no que ele achava que ia chegar. A gente no escritório, no dia a dia, né, pela experiência, nós sempre, quando um cliente chega até nós principalmente quando chegam clientes que querem processar, né, profissionais da área da saúde, né, em específico aí, médicos ou dentistas, nós sempre colocamos a seguinte situação: olha, assim como a atividade do advogado, a atividade do médico e do dentista são ditas atividades de meio, ou seja, você estudou, né, você tem a técnica, né, o profissional tem a técnica para poder reverter um problema, né? Nenhum médico, nenhum dentista, nenhum advogado deve prometer resultado, né? Porque a gente sabe que na área da saúde, em específico, como é que um médico, um dentista vai garantir que um tratamento dê 100%? Pode ser que um remédio não funcione, pode ser que o organismo da pessoa não se adeque. Né? Imagina, um indivíduo vai lá e faz um transplante. Né? O médico que fez o transplante
faz todo, pode ser o melhor médico, né? Pode ser o médico mais bem avaliado aí, em caráter nacional. E o indivíduo posteriormente vai e morre. Ora, esse médico vai ser culpado? Não, o médico é uma atividade de meio, né? Ele imprimiu todos os esforços dele para que esse indivíduo saísse com vida, saísse saudável. Porém, né, pelo acaso, né, por situações que fogem à responsabilidade técnica do profissional da saúde, Certo. ele acabou falecendo. Então, assim, como é que nós vamos culpar o profissional que tentou ajudar e tentou resolver um problema? Né, doutor? Isso, eu acho que isso, mas isso tu tá comentando comigo quando ele vem, o doente, né, aparece para fazer o tratamento, procurando a cura ou procurando resolver o problema, né? Então ele tá vindo com um problema e vai tentar melhorar aquilo. Eu acho que às vezes não é nem tanto esse doente que vai te incomodar, mas sim aquela pessoa que tá rígida, tudo certo, e vai fazer um procedimento estético. Então, para isso... Né? Eu acho que é o maior problema é isso também, né? Por isso que eu coloquei ali no início da nossa conversa, e aí eu acho que o Dr. Lucas pode esclarecer melhor, que no escritório ele é o responsável, né, por essa área, de fazer um bom contrato, né, de fazer um documento onde o profissional da saúde se respalde, né, mediante cláusulas, para que ele não venha a sofrer por uma bobagem, entre aspas, de um indivíduo que está desgostoso com o tratamento ou que não gostou de como ficou, né? Entende? É o que eu ia mencionar. Existem muitos juízes que aplicam o Código de Defesa do Consumidor em favor do paciente. Tá? Não são todos, isso não é um entendimento 100% aplicável. Tem juiz que entende que sim, tem juiz que entende que não, tem tribunal que entende que sim, tribunal que entende que não. Muitas decisões que aplicam o CDC, Código de Defesa do Consumidor, são reformadas, outras não. Então existe uma certa insegurança jurídica nisso. Então o que se faz para prevenir, né? Se faz o contrato, se faz termo de consentimento, se faz contrato de prestação de serviço. Aquilo que é conversado com o paciente, olha, eu verifiquei que aqui nós precisamos fazer tal serviço. Você precisa disso, disso e daquilo, tá? O valor é X. Os riscos são tais. Você quer fazer o procedimento? Tudo isso que é conversado, toda essa problemática que existe ao redor do problema do paciente, ao redor do procedimento, né, seja odontológico ou médico que vai ser realizado, tem que estar escrito ali. Certo. Porque senão, caso surja eventualmente algum problema, o que vai acontecer? Esse paciente vai procurar um PROCON, vai procurar um advogado e vai acionar o Código de Defesa do Consumidor para dizer o quê? Olha, o meu médico, o meu dentista, ele não me alertou disso, disso e daquilo. Ele não falou que eu tinha que ficar tal período em recuperação, tal período em repouso. Não me falou que eu deveria evitar tais alimentos. Certo. Tudo isso deve estar num termo e deve assinar. Porque, caso contrário, quando ele falar judicialmente que tal informação não foi repassada, caberá ao profissional trazer a prova de que ele informou. Porque quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor, a palavra do consumidor prevalece. Então, nessa relação jurídica entre o profissional e o consumidor... Independente do tratamento. Exatamente. Quem tem que tomar o cuidado de ter uma prova, né, para demonstrar que alertou, que informou e que ele executou o serviço contratado é o profissional. Tá. Inclusive, existem casos em que o consumidor também registra boletim de ocorrência pelo crime de estelionato contra o médico, contra o dentista. Por quê? Eu fui na clínica do fulano, ele me falou que tinha que fazer isso, isso e aquilo. Na realidade, ele me cobrou o valor X e fez outro procedimento. Então, se enquadra aí no crime de estelionato, ou seja, ele obtém uma vantagem para ele às custas de uma outra pessoa, induzindo ela em erro. Né? Entendi. Informou que falaria uma coisa e fez outra, cobrou por isso, teve uma vantagem, está aí caracterizado de estelionato. Então, para ele se precaver desse tipo de problema, basta ele ter um contrato de prestação de serviço. Certo. E então, tu quer dizer que o contrato de prestação de serviços é o que vai salvar o profissional
de qualquer perca de processo ou de processo instaurado contra ele? É isso que vai salvar ele? Ou tu acha, mesmo ele tendo contrato, pode acontecer que assim, ó, pode perder? Pode. Nós, na área jurídica, Qual que é a experiência de vocês diante disso? nós na área jurídica, né, como profissionais do direito, nós sempre colocamos para os clientes de que não existe certeza. A nossa área é uma área que ela não comporta objetividade, né? Certo. As situações são muito subjetivas, né? A gente diz que a verdade dos fatos, né, é diferente da verdade formal, da verdade que se formaliza num processo. Certo. Né? Porque a verdade de um processo é uma verdade que está em formação. Né? O indivíduo peticiona, né? O Ministério Público peticiona, enfim, começa o processo. Essa pessoa que começou o processo fala uma verdade. As outras pessoas, a pessoa que está respondendo se defende falando outra verdade. Né? E assim vai. Até que a verdade final, que nós dissemos que é a justiça, né? Sim. É dita, é sentenciada, ou existe um acórdão por parte dos juízes. Entende? Entendi. Porque é uma dúvida que a gente tem, porque na correria do dia a dia, eu tenho certeza que muitos profissionais não visam maioria. isso, né? Isso é, grande maioria. assina aqui, assina ali, o que que precisa, o que que não precisa. As pessoas Nem, não eu acredito leem. que nem o prontuário, né? Eu acho que é importante uma evolução de sistema. Ó, o paciente veio aqui assim, assim, assim. Acho que, né, é uma consulta, né? Então tu vai evoluir ali. O que que tá acontecendo com... E tudo que ele disser pra ti, tu tá botando ali e no final ele vai assinar que foi o que ele disse. Né? Eu acho que isso é importante, porque normalmente os pacientes, quando entram com o processo, tudo, a primeira coisa que o advogado fala é vai lá e pega todos os teus prontuários e os teus exames. Né? E se chegar aqui e não tem os prontuários... Mas no caso de o indivíduo ter uma assessoria jurídica, ele vai pegar todos os prontuários, todos os exames, todos os contratos, todos os termos, Sim, entendeu? certo. Por isso que a gente diz que a gente atua na minimização de danos, né? Certo. Por isso que eu disse da questão da subjetividade, né? A gente não pode impedir que o indivíduo ingresse com uma ação contra, né, a pessoa física, do autônomo ou a pessoa jurídica de uma clínica, por exemplo. Né? Mas a gente pode fazer o quê? A gente pode respaldar esse profissional da saúde mediante documentos formalizados, bem como na defesa de um processo. Né? Certo. O indivíduo ingressar com um processo não quer dizer que ele vai ganhar. Né? A batalha é longa, entendeu? A batalha é longa. Não é assim. Então, Assim como ter toda a documentação necessária e até mesmo indicada pelo advogado, não garante 100% que ela vai ganhar o processo. é isso, é minimizar problemas, na verdade. Não há problema. Né? Tu ter um respaldo que até certo ponto pode te ajudar, não te piorar, né? Mas não quer dizer também que aquilo ali é o que vai te salvar do problema. Mas ao menos você diminui aquela sensação de que é o seu dever de provar que você informou os riscos para sua paciente. Então, você ter esse termo assinado é algo a menos para você ter que se defender no processo com uma testemunha, com qualquer outro tipo de prova. Você já tem a assinatura do paciente num termo te autorizando e dando ciência sobre todos os riscos, as possibilidades, etc. Certo. E como que funciona quando a pessoa, vou dar um exemplo, fez um procedimento, teve um problema, o paciente veio a querer, né, ter um ganho em cima disso, por conta que não ficou satisfeito, aquela coisa toda, e acabou que o paciente perdeu. O profissional consegue reverter o pedido e o paciente ter que pagar o profissional por conta de todo esse problema? Não sei se vocês me entenderam. Boa pergunta. Depende bastante da situação, tá? E depende também da área em que esse paciente ingressou com o processo. Certo. Tá? Dentro das repercussões, né, de o paciente estar num polo ativo, uma ação judicial que a gente diz, ou seja, ele ingressou com uma ação judicial, já começa que, por ser da área médica ou odontológica, o advogado que vai ingressar com essa ação para discutir um possível erro no procedimento, Certo. ele já não consegue entrar no juizado especial cível, que popularmente conhecido como o juizado, né, a vara das causas de baixas complexidades, Certo. de valores
pequenos, que é onde não se admite o que a gente chama de prova pericial. Tá. Né? Em razão do princípio de ter uma maior celeridade, de ser uma vara, né? Onde o juiz preza mais pela velocidade do processo do que pela complexidade dele. Então você precisa já ajuizar esse processo numa vara comum, que a gente chama. Tá. Na vara comum é onde de fato tu pode realizar uma perícia. Então, para você discutir um possível erro por parte desse profissional, você já tem que começar numa vara comum. Na vara comum, salvo a hipótese de você conseguir os benefícios da justiça gratuita para o autor, que a gente chama, ou seja, uma isenção de ele ter que pagar alguma taxa Tá, judiciária. quem tá entrando com a ação, Isso. né? O paciente tá entrando Isso. com a ação, ele consegue a justiça gratuita, é isso? Se ele comprovar que ele necessita desse benefício, ele consegue essa isenção. Tá? Geralmente o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina ele adota como critério objetivo a renda familiar inferior a 3 salários mínimos. Tá? Esse é mais ou menos o critério. Claro que depende também se ele tem muitos veículos no nome dele, se ele tem muitos imóveis. E quando esse paciente ele vem a perder a ação, daí respondendo a tua pergunta, se ele não tiver esse benefício da justiça gratuita, ele pode ser condenado nas custas finais do processo e também na sucumbência, que a gente chama. Certo. Sucumbências são verbas que a parte perdedora do processo deve pagar ao advogado da parte adversa. Então, Certo. sim, ela pode ter uma repercussão financeira. Agora, na esfera criminal já é diferente. Se um paciente te acusa e você consegue ser inocentado, você demonstrou que, na verdade, você não foi o culpado por aquele crime, ou foi uma falsa denúncia, ou foi uma tentativa só de conseguir algum valor financeiro, você pode sim estar procurando ingressar com um processo contra essa pessoa. Tá. Tanto daí você pleiteando uma indenização por dano moral, tá? Como você processando ele criminalmente pelo crime de calúnia. Tá, entendi. E até mesmo difamação, caso tenha levado isso para as redes sociais, né? Falado mal do profissional, xingado. Então, um paciente que xinga o profissional, o médico, o dentista nas redes sociais, ele pode sofrer um processo de calúnia, difamação. Se houver xingamentos à pessoa dele, né? Processo também pelo crime de calúnia. E na área de vocês, existe um incentivo de profissionais da área de vocês a pacientes? A gente já ouviu isso, ó, o advogado incentivou o paciente a... Não, vai lá, processa que vai dar certo. Ô Marcelo, existem... Vocês já... Não, isso é uma pergunta que Marcelo, isso acontece. é até uma situação que nós ali, como conselheiros ali do OAB, nós, por diversas vezes, nós lidamos, né, com esse tipo de situação. No nosso ver, né, no nosso escritório, nós sempre atuamos de maneira ética. Sim. Né? O advogado que, né, quando o cliente chega, o advogado promete resultado, né, dizendo, não, vem cá, vamos processar, não, vem aqui, vem cá, vamos ferrar com essa pessoa. A famosa vem que a causa ganha, né, doutor? Vem que a causa ganha. É o que vários clientes no dia a dia chegam para não, doutor, mas eu fui lá no escritório X e o advogado falou que a causa ganha. Olha, pode ser, no nosso escritório, pode ser a causa com maior tendência de ganho. Né? Vou dar um exemplo. Inscrição indevida no SPC e no Serasa. Né? Até nesse tipo de situação, nós dizemos para o cliente que não existe causa ganha. Né? Vai depender de um julgador, vai depender de um colegiado de julgadores. Né? Nós somos profissionais de meio. Nós imprimimos a nossa expertise, a nossa técnica, a nossa estratégia jurídica dentro de uma peça durante o processo. E aí, se nós saímos vencedores, ótimo. Fizemos o nosso trabalho bem feito. Essa é uma questão. E a questão da justiça gratuita que tu comentou, também é uma... o cara vai... Não, eu consigo justiça gratuita, vou tentar. Vou em frente. Porque daí ela não... Se ela perder, ela também não acontece nada, correto? Exatamente. Tá, e o advogado, quando é justiça gratuita? Na verdade, o advogado, quem que direciona? Quem que ajuda? É um advogado vindo de onde? Que vai... Você entendeu? Como que funciona a justiça gratuita? A justiça gratuita é só um benefício
Tá, mas o advogado, quem que é o advogado que lida no negócio? Situações diversas. O que eu ia... Mas vai especificar. É o que eu ia colocar, porque é um assunto que não tem como responder numa frase. Ele tem Tá. que ter... Entendi. Eu tenho que fazer o contexto. Todo cidadão ele tem direito de ingressar com um processo. Tá. Você se sentiu lesado, seja em qual área for, você tem o direito Tem de direito. um processo. Tá. Só que para você ingressar com um processo, existem as taxas judiciais. Existe um custo para isso. Existe um valor que é revertido para esse fim. É um tributo, né? É um tributo revertido para o Poder Judiciário. Tá. Então, existe isso, existe essa previsão. Mas o que acontece com aquela pessoa que não tem condições financeiras de pagar esse tributo? Tá. Ela precisa também ter acesso à justiça. E se ela precisa, se é um direito constitucional dela, mas ela não tem dinheiro, o que ela faz? Então ela prova para o judiciário de que ela não tem essa condição financeira. Só me permita fazer uma parte, doutor, até porque é o assunto aqui pertinente, em que pese a pessoa ter também esse direito, ela também tem direito, assim como esse direito à justiça gratuita, previsto na nossa Constituição Federal, ela tem também direito ao tratamento de saúde, ela tem direito à saúde, né? Então o SUS, vamos dizer assim, é análogo a esse direito na Constituição Federal. Entendi. Né? A Constituição prevê a possibilidade do indivíduo ser defendido, né? Entrar com um processo. É o acesso à justiça que nós dizemos. Certo. Né? Mas eles vão lá e direcionam um advogado para ela? Quem que é o advogado? É de escolha dela? Então, como eu estava colocando, na verdade, a justiça gratuita ela não compreende um advogado. Ela compreende a isenção das taxas dentro de um processo. Boa. O exemplo do SUS, a gente pode equiparar mais ou menos a uma defensoria pública. Tá. Mas, por exemplo, você pode ter um advogado particular e conseguir o benefício de ser gratuita só para ter a isenção. Era isso que eu queria saber. Só para ter isenção. Então, a pessoa não tem condições de pagar essas taxas judiciárias, ela pode ter pago uma fortuna para o advogado e mesmo assim comprovar que ela não tem condições. Ah, entendi. Era isso que eu queria saber. Tá, mas a outra situação que você colocou, Marcelo, é interessante também fazer essa analogia, que é o seguinte: assim como o SUS, né, proporciona ao indivíduo, ao cidadão, um médico no postinho, no posto de saúde, esse indivíduo, se tiver condições, ele pode procurar, ao invés do posto de saúde, um médico particular. Entende? Sim. Então, assim, essa situação se apresenta semelhante ao indivíduo que vai buscar um escritório especializado, né, um advogado especialista para ingressar com um tipo de ação, ou ele deixa a defensoria pública defender ele, ou ele procura um advogado dativo, que a gente diz que é advogado que advoga, vamos dizer assim, de graça, né? Mas são duas questões diversas. Tá? Uma é você obter a justiça gratuita, ser garantido esse direito de você ingressar processualmente, né, ou se defender sem custas. Né? E a outra é você ter a possibilidade de um advogado, né, um profissional do direito, lhe representar num processo também, sem ter que pagá-lo. Entendi. Uma pergunta. Um profissional da saúde atende, já que vocês entraram no mérito do SUS, e, enfim, que a gente vê muito disso também, né? Que são pessoas que realmente têm condições, enfim, mas mesmo assim procuram o SUS e vice-versa, né? Que não tem muita condição, mas diz, não, vou procurar particular que eu acho que o serviço é melhor. Pacientes que, algum profissional da saúde que atende SUS, vinculado à rede SUS, trabalha num posto, trabalha em alguma unidade básica de saúde, e o paciente é atendido por ele lá naquela condição e depois esse paciente procura ele no particular, tá? São duas propostas diferentes. E ele vai lá e cobra do paciente, sendo que ele também já foi atendido pelo SUS, né? Com esse profissional da saúde. E o paciente dizer, pô, o cara me cobrou, ou enfim. Mas foi ele quem procurou, não foi o médico, o dentista, o profissional da saúde. Não direcionou ele para ir. Ele que quis procurar de forma particular. Não sei se vocês estão me entendendo a questão. Né? Até que ponto isso é legal? Até que ponto ele pode me incomodar por isso? Né? Ah, você fez o meu procedimento pelo SUS e aí eu fui lá no teu consultório e tu me cobrou. Né? Tu entendeu a questão do negócio? Porque tem muito... Veja a seguinte situação. Tá? O indivíduo está com uma doença
que pode causar a morte dele, tá? Ele procura o SUS. Ele entra na fila. Só que no diagnóstico dele existe a previsibilidade de que ele vai falecer em 1 mês, 2. Esse indivíduo não tem o direito de buscar um médico particular, uma clínica particular. Mesmo ele dando início ao tratamento pelo SUS, é isso? A Constituição Federal ela é clara. No que tange ao direito à saúde, é um direito Ou de todos. vice-versa, né? É isso que eu quero dizer. O que é vedado ao profissional da saúde é você cobrar por um serviço público que você já está prestando. Agora, nada impede você atender o mesmo paciente. Uma coisa é você atender lá no SUS, outra coisa é você atender no seu consultório. Então eu vou particular. ser mais claro com a pergunta. Traga um caso. Não é nem comigo, mas vou ser mais não, prático. contigo. No SUS, ele vai fazer um procedimento X, ele vai lá, ó. Daí o profissional diz, ó, tu tem que fazer isso. Só que aqui no SUS vai demorar X. Mas se tu quiser, eu faço particular. Não sei se tu me entendeu. Ele tá errado. O que ele não pode é prestar esse serviço no SUS e cobrar de forma particular também. Mas não sei se tu entendeu. Ó, esse procedimento, esse atendimento eu faço no SUS, só porque é daqui 10 meses. Ele pode. Mas eu faço particular, eu tenho pra semana que vem. Mas olha só, pensa bem. Se a nossa Constituição Federal, que é a lei maior, né? Que dela decorrem as outras normas, diz que o direito à saúde é um direito do cidadão, de todos os cidadãos, né? O que impede esse cidadão de, em contato com um profissional que lá está pelo SUS, conversar com ele e esse profissional indicar ele aí na clínica dele? Sim, onde ele vai mas é atender? isso que eu tô Não querendo existe falar. impedimento legal. Ele tá num lugar que é atendimento básico de saúde, que SUS não cobra. SUS, ele tá dentro de um posto, sei lá. E ele pega e diz assim, ó, isso aí eu não posso fazer agora, mas se tu quiser ir lá agora, eu faço lá no meu consultório por X. Olha só que interessante. O SUS, Até que ponto ele tá... Olha só, o SUS... Né? Mas é que tem diferença em 3 coisas que você falou. Você deu 3 exemplos e para cada exemplo existe uma diferenciação. Entendi, Eu claro. vou colocar uma situação jurídica diversa de um dos exemplos que você deu. Tá. Primeiro exemplo é o seguinte. O médico que está trabalhando pelo SUS, ele recebe de uma fonte pagadora. Tá. Essa fonte pagadora é uma fonte pagadora que tem a origem no tributo. Né? O indivíduo, os cidadãos pagam um tributo. Esse tributo entra num cofre público e esse cofre público destina esses valores para o médico fazer uma cirurgia. Tá. Entende? Só que esse mesmo médico ele não se restringe a trabalhar no SUS. Ele também trabalha na clínica dele, que visa o quê? Que aí é o CNPJ, é um CNPJ próprio, é uma empresa que visa o lucro, ele é um profissional que tem ali, né, o seu contrato social ou é autônomo e ele tem o valor dele que ele cobra pelo procedimento, entende? Então, assim, colocado essas duas questões, fica mais fácil de você entender no sentido de qual é a fonte pagadora. A fonte pagadora é o tributo advindo dos cidadãos, intermediado pela instituição filantrópica, né? O hospital, enfim, de caridade, ou quem paga isso é o próprio indivíduo vindo do bolso dele para o CNPJ da clínica. É porque se tu for pensar, tem vários tipos de atendimento que o SUS faz, né? E que o profissional que tá lá disse, não, isso aí pelo SUS eu não faço. Mas ele poderia fazer, mas é porque a fonte pagadora paga um valor. Aí é um problema. Não sei se é difícil a gente. Aí é um problema do sistema. É um problema do sistema em si, si. né? Que tipo talvez não beneficia o profissional da saúde de forma exata por aquele procedimento. Ou vamos dizer assim. Ou assim, a partir do momento que ele concursou, a partir do momento que ele foi escolhido para estar lá dentro, ele obrigatoriamente ele não pode negar de fazer o negócio. Difícil essa, né?
Aí você entrou em outra situação também. Existe... Não, são várias situações que acontecem na área da claro. saúde e que o profissional ele precisa estar respaldado se pode ou não pode. É isso. Esse negar, depende do que é o negar. É só o médico que está dizendo ali de boca na hora do atendimento que... Isso, não, esse procedimento eu não faço. Ele não faz ou o SUS não disponibiliza? Não, o SUS na tabela disponibiliza. Mas ele não faz. Ele não vai fazer ali porque talvez ele acha que o material... Se ele não fizer, outro profissional vai ter que fazer. Tudo bem, mas ele achar que o... Mas é de obrigação dele, se ele está sendo pago aí o paciente por isso. Aí o paciente tem o direito de requerer, então, que ele dê por escrito que ele está negando aquele Isso, procedimento. tá, beleza. Tá, Aí o paciente... Né, Agora, no dia a dia, né, é comum você dizer, eu não faço, mas não é porque ele não faz, é porque o SUS não disponibiliza. Não, o SUS paga um valor que não satisfaz ele, ou não, o SUS não disponibiliza os materiais necessários para fazer um tratamento de boa qualidade, de excelência, que, pô, a gente às vezes vai sei lá, o profissional vai fazer pelo Sistema Único de Saúde e às vezes não faz tão bem como se ele fosse fazer particular. Por conta do material em si, não por conta dele, né? Então é isso que é um grande problema, né? Esse problema, infelizmente, é um problema que nós, enquanto a Constituição Federal de 88 esteja vigente, nós teremos esse tipo de problema, entende? Não, é isso que a gente tá... Essa é a questão, né? Não tô dizendo que quem tá certo ou quem tá errado. A gente faz parte de um sistema e que talvez não esteja funcionando de maneira com que deveria ser, né? Acho que vamos mudar um pouquinho, tirar essa polêmica aí, mas... Até estava conversando com vocês que no último podcast a gente conversou com a parte contábil, né? Que é uma dificuldade também do profissional de saúde. Até que ponto vocês conseguem dividir isso? Não, isso é com o contador, isso é com a gente, isso é com... Né? Porque muitas vezes a gente pergunta pro contador, tem que ver. Né? Ou alguns contadores que não são advogados, mas mesmo assim, não, faz isso que já resolve. Né? Até que ponto a gente precisa ser, não, peraí, deixa que eu vou ver com um advogado se realmente isso é certo ou não. Né? Não sei se vocês entenderam. Porque os profissionais de saúde, quase todos têm assessoria contábil, mas não jurídica. Né? Isso é real. Eu já conheço vários que têm, paga contabilidade mês a mês, mas não paga assessoria jurídica. Né? Então, até que ponto isso é necessário? É que a nossa legislação empresarial, ela necessariamente prevê a obrigatoriedade de quando o indivíduo abre uma empresa, com exceção ali da MEI, né? Aí abre uma Simples, né? Abre uma Eireli, enfim, abre alguma empresa, né? Obrigatoriamente ele precisa ter um advogado, um contador. Um contador, entende? PJ, não a pessoa física. A pessoa física, a depender da situação, também, mas PJ não é uma obrigatoriedade. Não é obrigatoriedade, mas PJ necessariamente, entende? Então, assim, a assessoria jurídica, ela muitas das vezes não é, vamos dizer assim, lembrada, né? Porque não é obrigatória, né? Só se torna obrigatória quando o profissional da saúde, por exemplo, venha sofrer um processo, né? Ou venha a elaborar um contrato, tá? Mas nós, da área, discordamos dessa situação. Por quê? Porque nós atuamos muito na área preventiva, né? Para prevenir o indivíduo que é dono de clínica ou o próprio profissional autônomo de ter algum problema, né, na esfera jurídica. E a esfera jurídica é muito ampla, né, muito ampla. E quando se abre uma empresa, né, uma clínica, ela tem todas as atribuições e todos os deveres, né, estabelecidos na legislação que são atinentes à área empresarial, entende? Fora a área específica da saúde, né? A exemplo da vigilância sanitária. Tá, o contador, ele elabora vários contratos, elabora muitas coisas, né? Que, a meu ver, quem deveria
teria que passar por uma parte jurídica, ao invés A gente de... costuma falar que o contador ele aplica a conta, Tá, né? Ele realiza a contabilidade, ele faz cálculo. O advogado ele vai interpretar a lei para saber se os parâmetros utilizados para aquele cálculo está correto, né? tá. Então, assim, como o Dr. Bruno deu de exemplo, a questão tributária é uma legislação que muda constantemente. Então, não necessariamente o contador vai estar atualizado, ele pode estar aplicando um cálculo que já não é mais adequado. Então, um advogado tributarista vai saber identificar isso. Tá. Vai saber identificar o que é necessário pagar e o que não é. Existem casos em que o contador simplesmente diz para que o empresário pague e, na verdade, havia brecha para que você fizesse uma defesa administrativa e resolvesse aquele problema, Tá. né, sem ter que simplesmente pagar. A questão da... Agora a gente falando de parte contábil, aquela equiparação da parte hospitalar com os tributos do lucro presumido, a gente até um dia conversou sobre isso, de diminuir o imposto que está pagando por conta dessa questão da parte hospitalar. Eu não sei como posso explicar sobre isso, mas acho que é algo que é um ponto que muitos gostariam de saber. No que tange à legislação tributária, né, recentemente, né, houve aí uma interpretação dos tribunais superiores no sentido de que o CNPJ, né, ou até o autônomo, tá, que presta serviço equiparado ao hospital, ou Tá. seja, o indivíduo ele tem um CNPJ localizado, por exemplo, na sua residência. A gente vê, é muito comum isso, né? Certo. Vamos abrir um CNPJ, eu vou ter um sócio para poder diminuir minha carga tributária. Tá. Ele pega e abre, o indivíduo abre esse CNPJ na própria residência, Certo. como local de trabalho, né? Certo. Mas, na verdade, a atividade que ele presta, na prática, é lá no hospital. Certo. Né? Ou é uma atividade de nível médio a alta complexidade, né? De média a alta complexidade, né? Com exceção da parte ambulatorial, né? Mera consulta, existe sim uma brecha, uma possibilidade dessas clínicas e também do autônomo, caso preencha uma série de requisitos ali, pleitear sim, né? Essa redução, essa minoração de carga tributária, em especial no que tange aos tributos federais, tá? E isso é uma ferramenta muito importante, né, que nós, na condição de advogados, né, tributaristas, conseguimos fazer e conseguimos ajudar os nossos clientes nesse sentido. Certo. Já muitas pessoas... Vocês aconselham a fazer isso? Ou ainda não é uma realidade? Ainda está começando isso a ter essa... Porque eu tenho certeza que muitos não sabem disso. Não, a maioria, infelizmente, não tem essa ciência, né? Mas sim, existe essa possibilidade. Caso o profissional da saúde preste... E isso o contador pode dizer, faz isso, faz aquilo ou não. Isso é um papel de vocês. Então, assim, muitos dos processos que nós ingressamos, né, em especial processos de caráter tributário, eles dependem de uma documentação contábil, entende? Então, aí que entra o papel do contador, né? O contador, na nossa elaboração de uma peça, para a gente comprovar, né, para a justiça, de que de fato o indivíduo ou a empresa ela se enquadra nos requisitos legais para obter essa minoração, ele vai fornecer os documentos contábeis que são imprescindíveis para que a gente consiga aí um eventual êxito, né, nesses tipos de ação. Entendi. Eu acho que é importante falar disso, até porque tem bastante gente que tem dúvidas sobre isso, né? Sobre essa questão aí, que é bom, né? Pagar menos carga tributária, diminuir. Eu acho assim, nós que somos da área, né? Eu acho que a gente tem que pagar um tributo justo. Justo. Entendeu? Não pagar nós temos de que forma com que, Claro. Nós temos que pagar, né? Nós sabemos da importância da atividade estatal, certo. Porém, não de uma maneira exacerbada, não de uma maneira que a gente diz confiscatória, né? Tem que ser justa, tem que ser razoável. E até porque profissionais de saúde também tem muita dificuldade na precificação do tratamento, aquela coisa toda. E quando tu vê, tu tá pagando... Quando tu vê, tu não ganhou nada. Né? Tu tá
cobrando... Pagando para trabalhar. Mais ou menos isso, porque o que tu paga de tributo, o que tu paga de assessoria, o que tu paga de não sei o que, para consultório, aquela coisa toda, quando tu vê, sobrou nada e tu achou que tava ganhando muito. No final tu não tá ganhando nada. Então, essa é uma dificuldade, porque a gente não tem essa... Tipo, tudo que a gente conversou aqui, que a gente sempre conversa, né? A gente conversa em casa, conversa em restaurante e tal. É dificuldade de muita gente, muita gente. A gente é técnico, a gente vai lá, né? Senta o paciente na cadeira, trata, acabou. E nesse né? sentido... E a gente tenta dar o nosso melhor, mas a gente sabe que cada vez mais os pacientes ou as pessoas que procuram um profissional de saúde, eles já parece que já vêm de má fé. Eles já vêm dizendo assim, vou lá tentar resolver. Se não resolver, também eu vou procurar o meu advogado, vou procurar a justiça, vou procurar não sei o quê. Então as pessoas parecem que já vêm, né? Querendo alguma coisa. E a gente começa a ver também que cada vez mais a área da saúde, elas estão fazendo retratamentos sabe? O negócio já tá fedendo, aí vai outro lá e remexe mais ainda, pior ainda, e o negócio nunca se resolve. Então as pessoas procuram justiça por causa disso, né? E não necessariamente elas estão corretas, né, nessa forma de que elas estão fazendo, mas é uma realidade nossa. Então a gente senta, estou falando de profissional mesmo de saúde, a gente senta e sente essa nuvem negra em cima da pessoa e fica, cara, vou pular fora, porque eu acho que nós costumamos dizer para os nossos clientes, né, em especial da área da saúde, que a partir do momento que você tem uma assessoria jurídica especializada, você foca muito mais no seu trabalho, né? Você não perde tempo analisando o contrato, você não assina contrato sem ler, você não fica com clientes inadimplentes, né? E uma série de situações, análise de documentos perante órgãos públicos, né? Perante a vigilância sanitária. Nós sabemos que infelizmente no nosso país existe uma burocracia exacerbada, né? no que tange esses alvarás, né? essas licenças, enfim, tudo que abrange, né? essa área. São coisas que a gente, para a nossa rotina, é necessário, porque a gente quer trabalhar, a gente não quer se incomodar. Né? Eu gosto de... as pessoas têm que me ajudar a trazer a solução e não o problema, né? Eu tô aqui para resolver o problema dos pacientes, né? Os profissionais de saúde querem resolver os pacientes e eles não têm tempo para ver questão de... né? Tanto que quando tá com um atendimento cheio, eu duvido quem tem tempo, o contrato aquele, ou assina aquilo, assina isso, né? O que eu faço, o que eu não faço? Será que eu fiz de forma correta isso ou aquilo? Então a gente sempre tá naquela sinuca e não sabe como lidar com isso. A gente tem uma máxima ali que é o seguinte: o cliente se fecha conosco, né? A gente fala assim: olha, fulano, nós somos especialistas em resolver problema, né? Não tente resolver problemas que vocês não têm a técnica suficiente para resolver. Joga pra gente, deixa conosco. Nós vamos dar um jeito de resolver esse problema, entende? Ou de minimizar algum dano. Sim. Tá? E aí com isso vocês conseguem, né? Os profissionais conseguem focar e monetizar e lucrar, que é o que vocês sabem de melhor fazer. O que realmente a gente precisa fazer, né? Melhorar a qualidade de vida do paciente, tratar ele de forma adequada, porque assim, Marcelo, tentar buscar um tratamento de forma... O sócio proprietário, né? O sócio investidor, enfim, quem está envolvido nesse meio, né, da área da saúde, em especial clínicas, né, médicas, odontológicas, eles acabam não vislumbrando que eles são, na verdade, empresários, né? Além de profissionais da saúde, né, que tem os pacientes, eles são empresários também. Então, se eles são empresários, toda a legislação empresarial se aplica também a essa área, né? E nesse sentido que a assessoria jurídica ela pode auxiliar demais aos profissionais da saúde nesse sentido. E ela vem como um investimento. Porque a assessoria jurídica ela tanto pode ingressar com processos ou com notificações extrajudiciais para realizar cobrança de inadimplentes. Então, um valor que a empresa estava deixando de receber, ela vai voltar a receber aquele valor inadimplente com juros, correção monetária, com multa. Certo. E também vai deixar de gastar, ou seja, deixar de devolver dinheiro que pacientes sem razão estavam pedindo reembolso. Então, além de você
cortar essa despesa, esse reembolso para o paciente que não tinha razão de requerer essa devolução, você ainda cobra os inadimplentes. Então acaba sendo um... Claro que isso tudo bem assessorado e tudo bem documentado, também não é qualquer coisa que a gente... Nós precisamos isso é sempre, importante nós também. precisamos sempre dessa ponte, né? Com os donos da clínica, né? Com os donos ou com os autônomos, né? Nós atuamos, nós imprimimos a nossa técnica, mas a gente precisa sempre de um respaldo, né? Dos sócios proprietários, dos sócios, enfim, né? Certo, com certeza. Sempre se atendo às nossas indicações, às nossas... dos nossos conselhos, dos nossos pareceres, enfim. Quanto à questão de publicidade, que eu acho que é um grande problema hoje por causa da rede social, enfim, né? Que a gente vê que vários processos acabam que finalizam, vamos dizer assim, por conta das redes sociais, né? Tipo, pô, tu consegue resolver um problema por conta da rede social. Pô, o cara postou lá, né? É difícil pra gente. Será que isso eu posso postar? Não posso? Será que vai dar um problema pra mim? Será que o paciente pode reclamar disso ou não? Até que ponto é legal eu fazer isso ou não? Né? Ah, mas não tô mostrando o rosto dele, ou tô mostrando, será que ele pode me processar por isso? Não pode? Então, esse também é um grande, né, difícil a gente fazer isso na nossa profissão. A gente sabe que mostrar as coisas da nossa profissão faz com que traz mais pacientes pra gente, mais clientes, enfim, né? Mas a gente não sabe o que realmente pode estar explícito ali e realmente não dá problema, né? Esse tema é um tema muito recente. Porque a gente... Só para concluir, porque a gente vê que tem muita coisa que a gente pode sofrer denúncia de outros profissionais, né? Mesmo não do paciente, mas de outros profissionais, né? De certa inveja. O próprio conselho, né? Isso. O dentista ou o médico, enfim, postou tal coisa lá. Aí o outro profissional, pô, mas isso não existe, isso aí não pode. Aí vai lá e faz uma denúncia. Aí vem o conselho e diz... Demora, né? Às vezes, muitas vezes para vir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas aquele profissional vai continuar fazendo igual e vai acabar que... Beleza. Então, né? É uma dúvida que a gente tem, o que pode, o que não pode. Na ciência jurídica, né? Que aí a gente consegue aplicar esse tema, nós costumamos sempre distinguir em dois elementos essenciais, que são os princípios, né? E são as normas, né? São as resoluções, são os regramentos que advêm dos princípios, né? Imaginar a seguinte situação: você tem um paciente, né? Esse paciente ele está fazendo um procedimento na boca, né? E você tira uma foto exclusivamente da boca, né? Desse paciente. Certo. E você divulga. Num primeiro momento, de maneira principiológica, no nosso entender, no meu entender, não fere, né? Por exemplo, a intimidade dessa pessoa, pois certo. Você não tirou uma foto da pessoa com a boca aberta. Sim, e sim do procedimento. Entende? Em si. Então, assim, para o profissional ter uma certeza, vamos dizer assim, para se precaver em relação a uma eventual ação, ele tem que estar sempre atento, e isso a assessoria jurídica auxilia, né, às resoluções. As resoluções do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Odontologia, do Conselho Regional de Odontologia, né, onde terão ali os regramentos advindos dos princípios que lá estão, do Código de Ética desses conselhos. Até porque os dois conselhos são... você imagina, tem muita coisa você que um pode, outro não pode. Você imagina que o Código de Ética do Conselho de Medicina ou de Odontologia, né, ele prevê uma série de princípios normativos, né, como eu estava colocando aqui anteriormente. Mas a atualidade, né, a sociedade, ela vai evoluindo. E as resoluções acompanham essa evolução da sociedade. Né? Há um tempo atrás não tinha rede social. Né? As regras, as normas, as resoluções, elas eram atreladas àquela realidade. Agora hoje em tem dia, que se adequar. Então a gente precisa adequar. Né? Os conselhos eles precisam se adequar a essa nova realidade, mas sempre respeitando os princípios dos códigos de éticas respectivos. Né?
a partir do momento que o paciente ou que o cliente, enfim, ele tá ciente do que vai acontecer, da foto acontecer, a publicação, enfim, que ele assinou e tá ciente daquela divulgação e tal, ou ninguém pode intervir nisso, né? O que eu ia falar ainda a respeito do assunto anterior é que existe uma grande discussão judicial se você pode, ainda que de forma que não identifique o paciente, você divulgar essa imagem dele. Porque uma coisa é você fazer uma postagem para fins pessoais, outra coisa é para fins comerciais, ou seja, Entendi. o objetivo você é obter um lucro com aquilo ali. Então, quando você divulga uma imagem, ainda que só da boca ou só de qualquer parte do corpo do paciente, você está explorando aquela parte que é do paciente e para obter um lucro para você. Tá. E existe essa discussão, é muito acirrado. Então, existem processos que o autor ganha, processos que não ganha. Mas qual que é a orientação? Sempre ter um termo de autorização. Tá. Porém, essa discussão judicial ela é tão grande, mas tão grande, que até mesmo você tendo um termo de autorização, o profissional corre um sério risco de vir a perder essa ação. Por quê? Porque o direito de imagem é um direito constitucional muito forte. E por essa razão, mesmo que você estabeleça um prazo de 5 anos para utilizar e explorar aquela imagem para fins comerciais, certo, ele pode se arrepender daquilo ali. Ele pode não querer mais a imagem dele exposta ali. Ele pode trazer algum prejuízo moral, familiar ou de qualquer ordem. Ele pode, talvez hoje ele não se importe, mas daqui a um mês ele pode sentir vergonha daquilo ali. Entendi. Entende? As pessoas podem falar algo a respeito dele em razão daquilo ali. Então, assim, quer bater uma foto do paciente postar, ao menos tenha um termo assinado e que conste que é para fins comerciais, que é para fins de lucro, né? Certo. E por um longo prazo, né? E claro, com renúncia de eventual ação, renúncia a direito à indenização por danos morais, é um termo onde o paciente vai renunciar a diversos direitos que ele teria em razão daquela postagem. E ainda assim o profissional correria um risco, mas ele ameniza. Independente de mostrar ou não. Ele sabendo que é ele... Exatamente. Né? Tô só a boca, ou só a orelha, enfim, ele sabendo que é ele que tá ali, ele pensa... Então, nós como advogados, nós sempre tentamos trabalhar com risco zero, né? Então, a gente coloca sempre para o nosso cliente as possibilidades. Olha, você quer fazer? Muitas pessoas fazem, teus colegas de profissão fazem. Tudo bem, você pode fazer, mas você vai correr um risco. Mas se pelo menos eu tiver um termo de consentimento, então teu risco já diminuiu para 50%. Tá, é um termo simples de uma folha. Olha, para essa finalidade que tu queres, fazer um terminho para que o paciente assine de forma rápida, né, e não questione muito a respeito daquilo ali, né, que ele não tenha que levar para o advogado dele, que ele não tenha que levar para casa e fazer uma análise, né, ou seja, um termo mais simples. A tua redução do risco já não é tão grande. Agora, se for um termo de consentimento feito bem feito, com 2, 3 páginas, onde ele renuncia a diversos direitos, aí o teu risco cai para 10%, mas você ainda tem. Ainda tem. E ainda judicialmente esse teu termo pode ser anulado. Então não existe uma garantia 100%, mas tem como amenizar e amenizar bastante. Isso é uma dúvida de todo mundo, até porque a rede social precisa, né, disso. Eu acho que é um grande desafio para os conselhos profissionais, né? Tanto na minha área, na área de vocês, né? Principalmente na área de profissionais autônomos, assim, que querendo ou não, ele está expondo o serviço dele, está expondo o trabalho que ele fez, né? A sociedade, ela evoluiu nesse sentido. As normas precisam se adequar a essa evolução social, né? Esse negócio essa questão da rede social é o que mais a gente se preocupa, né? A gente sempre conversa sobre isso e a gente vê que tem muitos profissionais que têm essa dúvida aí. Será? E tem outros que não estão nem aí, jogam e só esperam.
Arriscam. Arriscam. Aí vem aquela questão que tu colocou, mas Aí mas o outro fez. Aí cara, não atua na prevenção. Né? Vai ter o que outro remediar, fez. Vai ter que remediar. Ele não atuou de maneira preventiva. Ele não fez um contrato. Ele não se respaldou em relação a uma situação. Aí o que acontece? Muitas das vezes, esse indivíduo sofre um processo, né? A PPJ ou pessoa física sofre um processo. Aí ele vai buscar um advogado. Acontece... Instaurado algum processo disso, ele corre o risco de perder a possibilidade de atuar como profissional da saúde ali. O conselho pode, ele está sendo processado por isso, vamos cortar ou não. Com relação a essa... Até que resolva o processo, ele pode continuar trabalhando normal, tudo certo? Depende da situação. Pode chegar ao ponto de você ter uma soma de pena, né, que de forma administrativa você realmente fica impedido de trabalhar. Mas a respeito de uma única postagem, não seria motivo para suspender a atividade. Agora, uma soma de fatores pode ser que sim. Pode ser que sim. Assim, nas normas que são atinentes à profissão do indivíduo, né, nos códigos de ética, nas resoluções, entre outras, existem gradações de sanções, né? Desde uma advertência, passando por uma suspensão, até com a cassação, né, da carteira. Então, assim, existem juntas de profissionais da área que fazem esse julgamento administrativamente perante o órgão. E sim, claro, a depender da situação, caso o indivíduo seja reincidente ou faça uma falta, haja com negligência, né, com imperícia, com imprudência, né, em que pese eventual processo judicial, ele sim pode perder também a sua credencial de profissional. Esse assunto é longo, vai de muita discussão. Eu acho que o que a gente queria propor aqui é também tirar algumas dúvidas e realmente expor alguns problemas que a gente tem na parte da área da saúde, esse desafio entre o profissional da saúde ter uma assessoria jurídica, né, fazer com que isso vire rotina. Agora eu sou um profissional de saúde, vou abrir minha clínica, o meu consultório, vou procurar de forma correta, vou ter uma assessoria jurídica, vou fazer a minha documentação de forma legal, de forma com que eu consiga minimizar os problemas, como vocês mesmos têm falado, né? Claro que não vai salvar ninguém, né? Até porque vai se basear no negócio que vai acontecer, mas minimizar os problemas que a gente tem. E como a gente falou, as pessoas estão cada vez mais ligadas, né, no problema. Aconteceu isso e aquilo, já vai no Google, já vê se realmente pode ou não pode processar, ou não pode procurar o direito dela, né? E a gente vê que tem muito conteúdo na rede social, tanto da área da saúde, quanto da parte da área de vocês. A gente vê que a rede social, né, tu entra naqueles TikTok da vida, tem muito advogado falando, é isso, aquilo, faz aquilo, né, mostrando que realmente, não, tu vai conseguir isso, tu vai conseguir aquilo, né? Claro que não tem fórmula secreta, né? Eu acho que, né, vai depender de muita coisa. Como vocês falaram, não dá para prometer, não existe causa-ganha. A gente tem que tentar e jogar o jogo conforme a regra, né? Mas eu quero, para finalizar aqui, eu queria agradecer também, que vocês agradeçam o pessoal todo aqui que vai assistir esse podcast, que eu acho que teve bastante conteúdo legal, né? Espero que não seja a primeira vez que a gente está conversando e que tenha muitos aqui, né? A gente até esse tempo estava conversando sobre algum tipo de curso, de algum, né, para tentar abrir a cabeça desses profissionais da necessidade ou não de uma assessoria, né, como a que vocês estão prestando. Mas acredito que é algo que vai mudar, com certeza, né, depois de tudo que a gente tem feito. Então, Bruno, valeu pela participação aí. O Rafa já está cansado ali. Já tá vendo de lado já. Lucas,
Valeu, cara, pela presença. Eu acho que foi um bate-papo legal. Acho que a ideia era essa, né? A gente conversar um pouquinho sobre muitas coisas, né? Claro que em 1 hora a gente não vai conseguir debater tudo que tem para debater, mas já é alguma coisa e já é algo para uma parte 2 do assunto, né? Então, Ô Marcelo, eu queria te agradecer, né, pelo convite e, em especial, te parabenizar, né? Parabenizar essa iniciativa de vocês de trazer esses assuntos pertinentes à área, né? E que cada vez mais vocês consigam trazer mais segmentos, né, que abrangem aí a área de vocês, né? Então, eu quero desejar aqui bastante sucesso, cada vez mais e mais, e que a gente está sempre aí disponível para o que vocês precisarem. eu acho que com certeza vamos precisar. Muito profissional vai precisar de vocês ainda. Né, Lucas? Eu também agradeço o privilégio de estar trazendo informação. Espero que essa informação alcance muita gente, né? Em especial os profissionais médicos e dentistas, né? E que se previnam, né? Que possam buscar uma assessoria jurídica com seu advogado de confiança, que possa de fato ter os seus termos, os seus contratos, né? Tudo documentado para, se surgir um eventual problema, conseguir resolver. Eu acho que, com certeza, eu acho que trazer a solução é o que a gente mais quer, né? E a gente quer fugir do problema e que tudo dê certo no tratamento e aquela coisa toda. Então, pessoal, valeu. O bate-papo foi top demais. Quem não se inscreveu no canal lá, se inscreve no canal, curta, compartilhe. Vai estar lá no Spotify, no YouTube. Então entra lá que é sucesso. Valeu. Come on.